E aí, preparado para o vídeo 2 de educação política? O primeiro vídeo que tem no título o capitalismo e a igreja evangélica são irmãos, eu falo da transição de um sistema que é autossuficiente, o sistema feudal, e ele faz essa transição para o pré-capitalismo, para o comecinho do capitalismo, que é o mercantilismo. Aí, meu filho, nessa época a economia era agropastoril, eles faziam de tudo, eles faziam seu alimento, eles faziam ferramentas, eles faziam suas roupas, eles faziam a moradia, então quer dizer, não precisava de comércio. Os países europeus eram divididos em grandes regiões, como se fossem grandes fazendas, que eram chamadas de feudo e era liderada por um senhor feudal. E algumas dessas províncias tinham um rei, mas o bichinho não tinha poder. E muitas dessas regiões falavam línguas diferentes, não tinham uma moeda unificada, enfim, não existia o comércio propriamente dito. Aí aparece uma nova classe social chamada de burguesia, que eram comerciantes. E aí, meu filho, junto com as grandes navegações e com o novo cristianismo, que era a igreja protestante, pronto, surge ali o começo do capitalismo, pré-capitalismo, também chamado de mercantilismo. Então veja, pra gente continuar esse vídeo, você tem que assistir o primeiro vídeo, que lá eu explico passo a passo a transição do feudalismo para o mercantilismo. Quem estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, o link vai estar aqui embaixo. Mas quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link vai estar aqui em cima. Pronto, eu já assisti o primeiro vídeo, eu já tô antenado, homem, eu tô só esperando tu explicar esse vídeo 2. Opa, meu filho, pois bora aprender economia e política. Bem, nós vimos no último vídeo que a sociedade naquela época estava dividida em estamentos, quer dizer, em classes sociais, e que era quase impossível você sair de uma classe social para outra. Tínhamos a nobreza, que eram os grandes proprietários de terra, tínhamos o clero, que eram membros da igreja católica, bispos, abades e cardeais. Olha, gente, e era exatamente a igreja católica nessa época que era contra o comércio, contra quem nasceu pobre e quer ganhar dinheiro, porque a divisão de classes é da vontade de Deus. E por fim tínhamos os pobres, que eram servos. A maioria deles eram camponeses. E como eu disse, em cada região dessa, os servos faziam tudo. Eram autossuficientes. Produzia comida, produzia roupa, produzia moradia, produzia ferramenta. Então o comércio não existia. Então, com o nascimento do comércio e do artesanato, junto com as rotas comerciais, surge uma galerinha que não quer mais trabalhar no campo não, menino. Que fica tudo contra as doutrinas da igreja. Os cabas queriam era fazer o próprio comércio, botar o seu negócio. Eu sei. E nasce assim a burguesia. E essa burguesia precisa dar poder ao rei, centralizar o poder. Por quê? Porque eles queriam melhorias, urbanizar as cidades, falar um só idioma para facilitar o comércio, né? E ter também uma só moeda. Com isso temos o começo da Idade Moderna, que vai do século XV até o século XVIII. Então, quais eram as características do novo Estado moderno? Idioma comum, território bem definido, quer dizer, ali a gente já ia delimitar o que era um país, soberania no lugar da suzerania. Lembra do suzerano, que era aquele que tinha terra e dava para o vassalo trabalhar? Pois agora a gente tinha um soberano, um rei, não mandava só em uma terrinha não, mandava em todo aquele território que foi delimitado. E para que faça valer as vontades e as ordens, no caso de um rei, a gente precisa de um exército permanente. Então, no Estado moderno, a gente sai do sistema feudal e vai para o pré-capitalismo, comecinho do capitalismo. E como vimos no vídeo 1, no mercantilismo, o rei, o Estado se mete em tudo. O rei se mete significativamente na economia.
Agora, entenda que a política econômica do mercantilismo não visava o bem-estar social. Visava era o desenvolvimento nacional a todo custo. Por quê? Porque deram poder a um rei. E agora o rei sabia que quanto mais o seu estado, o seu país ficasse poderoso, ele também iria ficar poderoso. Aí, menino, ele fiscalizava e se metia em tudo. Com as ideias mercantilistas, ele queria acumular o maior número de metais preciosos, ao mesmo tempo que ele incentivava a exportação, fazia com que as empresas produzissem mais só para exportar. Mas veja, o rei, para se manter no poder, ele ficava fazendo jogo duplo entre as classes dominantes da época, que era quem? A nobreza e a burguesia. Só que a burguesia era pé da vida com a nobreza, porque a nobreza era totalmente parasita e improdutiva. Tinha um bocado de terra, mas não produzia nada. Aí nesse momento a burguesia passa a criticar o antigo regime. Não tá mais feliz com esse negócio de ter uma pessoa só no poder se metendo em tudo não, com a intervenção do Estado não. Aí ele começa a atacar a nobreza e atacar o rei e atacar também a igreja, porque a igreja ficava também controlando e a igreja era uma das maiores latifundiárias, tinha muita terra e a burguesia queria essas terras improdutivas, as terras tanto da nobreza como as terras da igreja. Não me diga! Então a burguesia começou a se unir e espalhar uma nova ideia, uma ideologia. Foi aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e aí galera, existe uma nova ordem, existe um novo modelo de pensamento. Lembra quando eu disse que no mercantilismo, para um país ser rico, ele tinha que acumular o maior número de metais nobres, prata, ouro? Pois bem, agora a nobreza chega com uma nova ideia. Para um país ser realmente rico, ele tem que ser internacionalmente poderoso. Só que para ele ser internacionalmente poderoso, ele tem que expandir as suas atividades capitalistas. E um país só pode expandir as suas atividades capitalistas se o rei der liberdade social para a burguesia. Então veja, ali na Idade Moderna, no século XVIII, a burguesia criava um movimento maravilhoso, libertador. Era o iluminismo. A burguesia não queria mais viver na escuridão, na ignorância, numa fé cheia de superstições. Eles querem se livrar do controle da igreja, de uma igreja mentirosa, corrupta, que perseguia e matava em nome de Deus. A burguesia queria a luz da ciência, queria entender o universo através dos mecanismos, através da física, da química, da matemática. E na economia o iluminismo defendia a igualdade, quer dizer, no ato do comércio, da compra e da venda, não importava se eu era rico ou você era pobre não, a gente era igual, os mesmos direitos. Tolerância religiosa e filosófica, na hora do comércio, na hora de negociar, não importa se eu sou espírita, muçulmano, cristão, a gente está negociando em nossas religiões, nossas doutrinas, não tem nada a ver com isso. Liberdade. O comércio só pode se desenvolver se numa sociedade existir homens que sejam juridicamente livres para negociar. E por fim, a propriedade. Todos tinham o direito de ter a sua propriedade privada, de saber usar e vender, comprar do jeito que quisesse, sem intervenção da nobreza e nem do Estado. Agora veja só que interessante, no século XVIII eu tenho uma burguesia, uma elite que é contra o fanatismo religioso e filosófico. E eu tenho uma igreja evangélica que nasceu com o apoio da burguesia e que combatia a corrupção da igreja católica. A igreja católica vendia pedacinhos de madeira dizendo que era da cruz de Jesus Cristo. É o quê? Tinha a venda das indulgências, que era o que? Você comprava o seu perdão. Toma aí, ó, R$500. Opa, tá perdoado, viu? Dê pra mim o dinheiro que eu vou e deposito na conta de Deus. Os seus pecados tá tudo perdoado. Além de torturar e matar todos aqueles que não concordavam com suas convicções, com suas doutrinas e declarações. Era a igreja católica que defendia a terra plana, que a terra era o centro do universo, que duvidava da ciência. Aí agora no século XXI, a burguesia pedindo a
intervenção militar, o AI-5, o poder na mão de uma pessoa só. Acreditando em declarações religiosas e não na ciência, com intolerância religiosas, fé com superstição, e uma igreja evangélica fazendo aquilo que a igreja católica fazia durante a Idade Média e a Idade Moderna, vendendo vassouras abençoadas, vendendo água do Rio Jordão, vendendo blusa manchada de sangue do pastor, fazendo consórcio de casa espiritual, se metendo na política. Então, a burguesia de hoje aqui no Brasil, junto com a igreja evangélica, estão fazendo tudo que a burguesia lá do século XVIII e da igreja protestante lutavam contra. Claro, gente, que no meio dessa loucura a gente não pode generalizar. Temos aí a bilionária e empresária Luísa Trajano, que apareceu em 8º lugar na revista Forbes, e é uma pessoa de caráter, uma pessoa com uma visão social incrível, que inclusive está sendo perseguida pelo governo Bolsonaro por combater a desigualdade social e o racismo cultural. Engraçado é que uma vez, eu já até falei isso em live, uma vez em 2018, ainda quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu fui em um restaurante aqui em Fortaleza, e quando eu estava entrando, 2 amigos meus que são empresários, colegas que são empresários, estavam saindo, e aí eles pegaram na minha mão, e aí cara, como é que tá? E soltaram uma piadinha, eles já tinham tomado umas, e disseram assim: ei cara, que história é essa que agora tu tá fazendo vídeo protegendo o pobre? Gente, aquilo foi tão impactante, eu não estava esperando, que eu nem soube o que responder, e continuei, entrei com a minha namorada, depois que eu sentei, foi que eu fui ver o tamanho, a gravidade daquilo que aquelas pessoas tinham dito. Aí imaginei 1000 respostas que eu não disse naquela hora. Jota, e esses teus colegas são empresários milionários? Não, dono de uma pequena pizzaria, e já se sente a elite brasileira me julgando porque eu estava fazendo vídeo protegendo, defendendo os pobres. Essas pessoas não entendem que faz um país crescer, a economia girar, são a classe assalariada, são os trabalhadores, eles que são a mão de obra, eles que são os próprios consumidores, eles é que fazem a economia girar. Bem, gente, a gente fica por aqui. Vocês entenderam aí as ideias iluministas aí criada pela burguesia, essa nova ideologia. Vocês estão prontos agora para a gente entrar na Revolução Industrial e falar dos pensadores iluministas e pensadores econômicos do iluminismo. E vocês vão entender exatamente as teorias econômicas da direita de Adam Smith, e a gente vai entender também as teorias econômicas da esquerda, que é Karl Marx. Então, gostou desse vídeo e gostaria que a gente fizesse mais vídeos nesse formato divertido e numa linguagem que todo mundo pode entender? Vem se juntar à nossa família, apoiando os nossos projetos, com o objetivo de levar educação, cultura e informação de qualidade para todo o Brasil. E você pode contribuir com o que quiser e puder. Para ser apoiador no Facebook, basta vir aqui na página e clicar nesse botão. Também pode clicar no link da nossa plataforma Apoia-se, ou você pode fazer uma doação usando simplesmente seu PicPay. Gente, todos os links para você ajudar a levar educação e informação de qualidade para todo o Brasil vão aparecer ou aqui em cima ou aqui embaixo. Chega de ignorância, fanatismo e tirania. Só o amor e a educação podem transformar o Brasil.